E hoje o pastor Francisco vai pregar. Que já tem um tempinho que, né, que estamos sentindo saudade, né, pastor? Gostaria de convidá-lo aqui. É o profeta dessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Esqueça a legião urbana. Esqueça o rock pesado lá fora. Concentre no que Deus tem para falar com você aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, pastor. Graça e paz. O amém parece que foi assim, de umas 2 pessoas, 3 pessoas. Graça e paz. Isto, a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parece que nós temos... Só do tema para nós, por favor. Eu gostaria nesta noite de estar sendo assim, bastante inciso. Vou dizer como nossos primos lá, na minha homilia. A minha homilia hoje, ou na minha hemenêutica, como diz os nossos outros primos, ou na homilética, como diz os avivados e pentecostais. Amém? Mas vamos ser assim bastante, espero, né? Ser bastante breve e ser bastante objetivo, porque esta é uma palavra muito interessante. Olha lá, ó. Eita, que maravilha, né? Que maravilha. O tema ali já chama a nossa atenção, porque é algo assim muito especial. Eu fiquei preocupado durante toda a semana. Estar aqui hoje é como, para os habilitados aí, é como você ir lá na prova do Detran. É como os vestibulandos aí, agora não mais, né? Os demais, fazendo aí a sua prova final de fim de ano. Estar aqui deixa a gente assim um pouco tenso, um pouco nervoso. E ainda mais depois de tantos dias. Para quem não sabe, eu tive aí um acidente. E neste acidente me deixou assim, bastante ausente da igreja. Mas nós estamos em comunhão, amém? Um acidente assim que eu só não atravessei os portais porque não estava a hora, não estava no momento. Ninguém vai se não estiver preparado, pronto para ir. Aí eu dei graças a Deus, falei, meu Deus, então eu tenho que fazer mais, eu tenho que me santificar mais, eu tenho que estar mais perto, mais pronto para o encontro contigo. Porque foi um momento assim, eu até comentei com o meu genro o seguinte: a linha de separação da vida e a morte é praticamente invisível. Quem já teve acidente entende o que eu estou dizendo. É praticamente invisível, você não percebe e aconteceu. E aí pronto. Se nós estivermos preparados, acredito que nesse aí a pessoa atravessa os portais e pronto. Se não, o Senhor deixa ele ir mais um tempo aí. Foi o que aconteceu comigo. Não, prepara melhor, porque você ainda tem coisa para fazer, você tem que melhorar mais ainda, para poder vir aqui estar comigo. E assim eu estou encarando esta situação. Meditando na palavra de Deus, eu encontrei uma palavra muito interessante. Lendo, manuseando, eu encontrei uma palavra que me chamou bastante atenção. E eu acredito que vai também ajudar você nesta noite, no nome de Jesus. O tema está esse aí, ó, encontrando a doçura. Encontrando a doçura. Mel, a doçura ou o amargor, depende do momento e do encontro. Mel, a doçura.
vai depender do momento e do encontro. Em Provérbios capítulo 25, eu gostaria que você lesse comigo lá a palavra de Deus. Provérbios capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 25. Encontraram? Amém? Versículo 16. Provérbios 25 e versos 16. Aqui nós vamos encontrar esta palavra. Todos encontraram? Amém? Diz assim: achastes mel? Come o que te basta, para que porventura te não fartes dele e venha vomitar. Achastes mel? Come o que te basta. Pode fechar sua Bíblia. Abra o seu coração, os seus ouvidos, e vamos falar com Deus nesses momentos. Curva a sua cabeça. Pai, este é o momento em que, com a ajuda do Teu Espírito Santo, iremos estar ministrando esta palavra. Esta não é outra senão a Tua palavra. E por isso dependemos da orientação do Senhor, dependemos da Tua presença, dependemos da Tua orientação, para que possamos, meu Deus, transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra nesta noite possa despertar, possa orientar, possa falar aos teus filhos, assim como tem falado ao meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Achastes mel? Foi uma pergunta. Aí ele conclui dizendo: come o que te basta. É um dos alimentos tremendamente bom, gostoso, o mel. É o segundo alimento prometido por Deus para os seus filhos, de uma especiaria tamanha, que foi o segundo que o Senhor prometeu aos seus filhos. Olha, todos os hebreus conheciam, e ele disse agora: vem para uma terra aonde mana leite e mel. Leite e mel. Então, o segundo alimento que eu imagino assim, dentro do entendimento humano, foi o de melhor que o Senhor podia oferecer para os teus filhos. Amados, e esta palavra nós podemos observar que ela é uma palavra que está falando muito, e principalmente nesta noite nós vamos ver alguns versículos que fala muito com respeito à Bíblia, à palavra de Deus. Este é o mel, é a doçura. O que é mais doce que o mel? A palavra de Deus. Aí nós vamos ver alguns versículos. Nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre isso aí. No Salmo 119, no versículo 103, no Salmo 119, versículo 103, a palavra de Deus está falando sobre a doçura que é a sua própria palavra. É doçura para quem obedece, é doçura para quem quer colocar em prática, é doçura para quem quer viver uma vida de retidão para com Deus. É doçura para quem quer levar uma vida de santidade. No Salmo 119, versículo 3, ou 103, 119, versículo 103, diz assim: ó, quão doce
são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Assim é a palavra de Deus. Por que ela traz doçura? Porque ela orienta aos teus filhos a caminhar, a viver em triunfo, a viver em vitória. E não há nada mais especial para os seus filhos, para os filhos de Deus nesses dias, do que viver uma vida triunfante. Ninguém quer viver uma vida de miséria, uma vida de fracassos e derrotas. Mas para isto é necessário estarmos de conformidade com a palavra de Deus. É necessário que vivamos uma vida pautada, baseada na palavra de Deus. Porque do contrário, as pessoas podem até ter sucesso financeiro, sucesso material, mas se não tiver em obediência a Deus, tudo isso vai ficar por aqui, amados. Tudo isto é terreno material, vai ficar por aqui. Lá no céu tem ruas de ouro, mas você não vai desfilar lá com o seu carro. Não vou arriscar marcas, não. Com esse carro que você tem, com esse carro que você sonha e que você pretende adquirir, lá no céu tem ruas de ouro, mas você não vai trafegar, você não vai desfilar com o seu carro lá. Isto vai ficar aqui. O plano é outro, a situação é outra. Por um lado, nós não queremos viver uma vida de fracassos e derrota. Por outro, não é necessário também estar aí vivendo regaladamente, esplendidamente, sem saber nem mesmo o que possui. Um certo homem de Deus, ele disse assim: Senhor, não me dê a pobreza para que eu não venha mendigar, e nem a riqueza para que eu venha desprezar o teu nome. Mas supre, me dê o bastante para que eu não venha passar necessidade. É o suficiente. É o bastante. Que possamos viver uma vida em que a miséria não vem nos roubar a paz, nos roubar o sossego, e que a pessoa não tenha paz, direção, não tenha tempo para meditar na palavra de Deus, porque está vivendo uma vida de fracasso e de derrota. Mas por outro lado também, ele não pode, ou não deve, viver uma vida tão preocupada só em ter mais e mais, de maneira que ele não tenha, que ele não venha também ter tempo para agradar a Deus. Então, a palavra de Deus é aí. O pastor Maurício teve uma felicidade de dizer aqui, acho que domingo, em que muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão aí tendo carro do ano e preocupado com aviões, com jato, com tantas coisas, que muitas das vezes perde o foco. Eu li um artigo essa semana em que o cidadão que pregou, o criador da teologia da prosperidade, hoje eu digo, há pouco, ele pediu perdão à igreja por ter pregado há 20 anos, ele vem pregando a teoria da prosperidade.
adquiriu alguns bens, é o 20º pastor mais rico do planeta, mas ele está arrependido de ter pregado durante 20 anos essa teoria. Ele está arrependido, porque isto não é o que Deus tem para a sua igreja nesses dias. É pecado ter posse? Não. É pecado ser rico? Também não. É pecado ser pobre? Também não. Precisamos ter um equilíbrio. Precisamos ter uma vida equilibrada. Precisamos ter, primeiramente, o temor de Deus no nosso coração. Quando tememos a Deus e buscamos ao Senhor, Ele então supre todas as necessidades. O Senhor Jesus Cristo diz assim: buscai primeiro o carro, o jet ski, o jato. Buscai primeiro a fazenda, o sítio, e depois você busca o reino de Deus. Mas é o que muitos têm feito. Jesus Cristo diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Provérbios 16 e versículo 24. É o mesmo aí. Provérbios 16 e versículo 24. Tem uma palavra também que eu achei muito interessante. Diz que o favo de mel são as palavras suave e doces para a alma, e saúde para os ossos. Então a palavra de Deus, além de ser doce, além de ser suave, ela é saúde também para os nossos ossos. Ela é saúde para o nosso corpo. Quando andamos em conformidade com a palavra de Deus, nós temos uma vida equilibrada, uma vida saudável, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ezequiel 3, e esta é a última palavra, a última passagem, Ezequiel capítulo 3, e também no versículo 3, Ezequiel 3:3. Eu achei interessante também não deixar de mencionar esta palavra aqui nesta noite. Eu sei que é do conhecimento de toda a igreja, mas eu achei interessante estar relembrando a igreja aqui. E disse-me: filho do homem, dá de comer o teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. A palavra é doce, é suave, porque ela traz saúde, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz prosperidade. Uma prosperidade equilibrada. Ela não traz uma prosperidade que faz com que o indivíduo perca a direção, perca o rumo, mas traz uma prosperidade equilibrada. Mas enquanto uma colmeia dura ou precisa de pelo menos 1 ano para produzir mel, para trazer a doçura para a humanidade, diz que tem uma outra coisa. Agora, partindo para o mundo físico, tem algo mais doce. E eu pensava que o mel era o mais doce alimento da face da terra. Mas numa pesquisa rapidinha assim, não procura agora não, na sua casa você procura, numa pesquisa rapidinha assim, eu descobri que a tâmara é mais doce que o mel. A tâmara é um alimento mais doce que o mel. Porém, uma colmeia, ela precisa de 1 ano para produzir mel.
A tâmara precisa entre 80 e 100 anos para produzir os primeiros frutos. E talvez seja daí a razão dela ser tão doce. Aí dizia, os árabes, eles têm um provérbio, lá no mundo árabe, eles têm um provérbio que quem planta tâmara não colhe tâmara. Exatamente pelo período que ela precisa para produzir os seus primeiros frutos. Então, se ela produz frutos entre 80 e 100 anos, um plantador de tâmaras com certeza não vai comer dos seus frutos. Mas para ilustrar isso aqui, um certo jovem viajante, lá pelas bandas do Oriente, ele estava faminto e sedento, e encontra um senhorzinho plantando tâmaras. Ele parou perto do senhorzinho e, sorrindo, ele falou para o senhor: meu senhor, por que o senhor está plantando tâmaras? Com certeza o senhor não vai comer desses frutos. E o senhorzinho ficou assim, um pouco concentrado, parou por um instante, e de repente, do lado, tinha uma tamareira carregada de frutos. Ele vai na tâmara, colhe os seus frutos. Aquele jovem viajante, faminto e sedento, ele oferece para o jovem alguns frutos. O jovem sedento, faminto e debochado, pegou os frutos e começou a degustar. O senhorzinho então aproveitou aquela oportunidade para dizer para o jovem debochado: falou, meu jovem, se todos pensassem igual a você, agora você não estaria alimentando dessas tâmaras. Continue a plantar tâmaras, ainda que você não come delas, mas outra geração virão e se alimentarão das tâmaras. O que é que eu quero dizer com isto? Nós precisamos estar pregando a palavra de Deus. Se a nossa geração, se os nossos agora não forem, mas ficarão a semente plantadas, e em breve, quando não estiver mais aqui, esta nova geração, que talvez hoje está atrás deste palco, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus com as irmãs, amanhã estarão ministrando e pregando a palavra de Deus para a salvação de tantas outras pessoas. Hoje, ainda não pregamos o suficiente para resgatar pessoas que muitas das vezes, com ou sem propósito, eu não sei, mas estão nos confrontando, com ou sem propósito, mas estão nos confrontando. Mas amanhã, quem sabe os nossos pequenininhos vão estar pregando a palavra de Deus de maneira que não venha ter mais um confronto como este, ou uma afronta como esta, porque todos irão render aos pés do Senhor. Amém, Jesus? Esta palavra, nós poderíamos encaixar muito bem na questão dos casais, do casamento. Encaixa perfeitamente, perdão aí, irmão pastor, o pastor Gesso e a sua esposa Maria José. Este versículo, ele encaixa perfeitamente para falar de casais, para falar de casamento. Perfeitamente.
Mas nosso objetivo aqui hoje não é falar sobre casamento. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre a rendição daqueles que querem realmente servir ao Senhor e a sua palavra. Porque aqui diz assim, ó, eu até fiz algumas anotações aqui, eu fiz falando o seguinte: isso você já ouviu. Nós já ouvimos tanto esta palavra aqui, ó. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Aí, nós podemos falar também do amigo. Podemos falar sobre emprego. Podemos trazer essa palavra também para a vida social, para a vida comum. Porque lá, no emprego, o indivíduo pode dizer assim, muitas e muitas são as vezes que nós, ou que a pessoa luta para conseguir um emprego. Ele passa a ver uma empresa, ouve falar de uma empresa, ouve alguns colegas comentar sobre que aquela empresa é boa, é uma empresa bacana para se trabalhar, e ele tem desejo de trabalhar na empresa. Só que quando ele atravessa os portais da empresa e começa a enfrentar a dura realidade do seu trabalho, das suas responsabilidades, de repente ele começa a lembrar de que o salário não é tão bom assim. Ah, porque o salário aqui não é tão bom? Ah, porque o colega aqui é desse jeito? Ah, eu pensava que a empresa fosse uma coisa completamente diferente. Quando encontramos pessoas que realmente não estão preocupadas em realizar com responsabilidade os seus compromissos, nós encontramos pessoas frustradas e decepcionadas em todas as áreas da sua vida. Nas amizades, por exemplo, quantas pessoas lutam para ter um amigo, vê o fulano conversando com o ciclano, e ele diz assim, olha, eu quero ser amigo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas de pessoas pedir a sua amizade. Seja meu amigo. Eu tive uma resposta para o indivíduo. Quando ele chegou para mim assim e disse, seja meu amigo. Eu disse, amigo, tem duas coisas que eu não peço. Tem duas coisas que eu tenho assim um pouco de orgulho e não pedi. Eu não peço amizade e nem peço alguém para me amar. Se alguém confia em ter a minha amizade, eu me sinto honrado e privilegiado. E vou procurar de todas as formas corresponder esta pessoa. Não decepcionar esta pessoa. Se alguém quer me amar, eu quero também empenhar todos os meus esforços possíveis para não decepcionar essa pessoa. Mas são coisas que nós não precisamos de pedir, porque isto a gente precisa de conquistar. Isso são conquistas. Amor, tem algo mais, mas amor e amizade não se pede, se conquista. Amém, H? Há muitas pessoas que pedem a amizade, mas quando começa a relacionar com aquela pessoa, ele começa a dizer então, porque a pessoa não se abriu. Sabe por que isso não funciona? Porque se eu peço a amizade da pessoa, eu não conquisto, mas eu peço a amizade da pessoa, ela pode até me dar um voto de confiança. Mas de repente ela não tem aquela abertura comigo, igual ela vai ter com Ariel, por exemplo. Vai ter com o pastor Maurício, por exemplo.
Ela não vai ter aquela abertura. E de repente, eu vou ficar enciumado porque fulano não relaciona comigo da mesma maneira que relaciona com o Ariel ou com o pastor Maurício. Aí ele fica frustrado. No namoro, por exemplo, aí a pessoa começa, olha uma moça, a moça olha um rapaz e diz: olha, eu quero namorar fulano de tal. E eu não sei por que vias ele caminha ou ela caminha, mas até chegar. Só que depois que chega e começa a conviver, a relacionar com aquela pessoa, todos nós temos defeitos e qualidades, mas dificilmente a pessoa parte para ver as qualidades. Ela começa então a enxergar primeiro os defeitos, e enxergando os defeitos, ela logo se decepciona, diz: mas não é o que eu esperava, e vamos por fim nesse relacionamento. Até na igreja, abençoados, quantas pessoas, e eu já vi isto aí, quantas pessoas passando na rua, vindo visitar uma vez e duas, diz assim: puxa vida, eu quero fazer parte desta igreja, eu quero fazer parte desta comunidade, é isso aqui que eu estava procurando, é isso que eu estava precisando mesmo, e eu vou. Só que ele só está vendo o cântico, as mensagens, vendo a participação da igreja, dos irmãos, mas quando ele começa a conviver, quando ele começa a sentir, quando ele começa a entender que ele precisa de contribuir, que ele precisa de ser um participante ativo, não somente na frequência, na questão financeira, mas ele precisa de assumir com responsabilidades, ele começa a decepcionar, e diz assim: não, mas não é o que eu queria, não é o que eu pensava. Amados, e assim você vai ver, hoje nós temos esta facilidade. Pastor Walter, ele mencionou isso aqui. Hoje nós temos esta facilidade. Não está bom aqui? Não, são os turistas. Não está bom aqui? Não, eu vou para outra ali. Se prega uma palavrazinha que aperta um pouquinho o calo do indivíduo, ele diz assim: não, quero não. Não é isso não é isso que eu quero não. O outro lá, a fim de conquistar algumas pessoas, algum número, algum membro, convida, diz: não, vem para cá porque nós temos aqui, e começa a oferecer cargo, começa a oferecer vantagens, e a pessoa passa a não ter responsabilidade. Ele começa a viver hoje aqui, amanhã ali e depois acolá. Aí me dá saudade daquela igreja, né? Dá saudade daquela igreja de Pedro, Paulo, João e os demais. Quando Jesus Cristo pregou um discurso pesado, quando Jesus Cristo pregou ali uma mensagem que realmente incomodava, que se eu estivesse lá, talvez eu teria a mesma atitude. Mas quando o povo começou a sair, e disse: é duro esse discurso, é duro esta mensagem, esta homilia é muito forte, não dá para mim tolerar isso aqui não. E começou a sair, amados, eram muitas pessoas, muitos discípulos, começaram a abandonar Jesus Cristo e deixar Ele. Quando Ele menos espera, tem quem? 12 apóstolos, 11 melhor dizendo, né? Apóstolos. E Jesus dá uma oportunidade para eles também. Acaso vocês também não queiram ir? Acaso vocês não queiram acompanhar os demais? E Pedro assume a liderança. Eu gosto da atitude de Pedro.
Pedro assume a liderança e diz assim: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem a palavra. Amado, então, guarde bem isso no seu coração. Mudar de igreja, correr daqui para ali, não vai te conduzir ao céu, não. Resista, permaneça no nome de Jesus, esteja firme, permaneça firme. Está do jeito que você queria, aleluia, glória a Deus. Não está do jeito, bendito seja o nome do Senhor. Mas permaneça firme. Porque caminhar para o céu não é fazer a minha vontade. Tem coisas que eu não gostaria. Mas por temor e amor a Deus, eu tenho que estar permanente na casa do Senhor, servindo e adorando Ele na beleza da sua santidade. Amém? Há muitas coisas que eu não gostaria. Se mandasse eu escolher, eu não queria. Mas, em obediência à palavra de Deus, vamos permanecer firme. Não adianta mudar de um lado para outro. Hoje tem muitas facilidades, né? Tem muita facilidade. Há muitas pessoas, você passa na frente de determinada igreja: ô irmão, a paz do Senhor, entra para dentro, irmão, vem. Ô irmão, você está frequentando qual igreja? Eu frequento lá a CBP. O que você faz lá, irmão? Não, eu assento, assisto o culto, celebro. Você não tem nenhum cargo? Não, tem não. Não, irmão, você tem um chamado. Você tem um chamado, vem para aqui, porque aqui você vai fazer alguma coisa, como se função fosse levar alguém para o céu. Não se precipita a ter uma função, amado, mas também não se retarda. Quando for convidado, aceite, mas não se precipite. Função na casa do Senhor, pastor, diácono, diaconisa, evangelista, e tudo isso aqui, tudo isso vai ficar por aqui. Tudo isso são títulos, são funções na casa do Senhor. Isso não dá garantia a ninguém de ir para o céu, não. Pastor, bispo, arcebispo, não sei mais quem. Isto não dá direito de o indivíduo entrar no reino do céu, não. Não se precipite com isto. Não se preocupe com isto. Sirva ao Senhor. Preocupa em servir melhor ao Senhor. Isto é bacana, é bom, se você tem um chamado, é legal, é bacana, mas a responsabilidade é um pouco maior também. O compromisso, o seu comprometimento com Deus é maior. Quanto mais dado, mais é cobrado. Mas sirva ao Senhor. Esforce em estar caminhando de verdade para entrar no reino dos céus. Quando ouvir a chamada, quando ouvir o soar da trombeta, que você realmente possa, se já tiver partido, que você possa ouvir e subir ao encontro do Senhor. Se não tiver, seremos transformados deste corpo material num corpo espiritual e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém, Jesus? Há 3 anos eu pregava no ofício fúnebre da minha irmã. Eu dizia exatamente isso aqui: eu não quero, ao lado do caixão da minha irmã, eu dizia assim: eu não quero passar por esta situação. Eu não quero morrer, porque eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. Eu estou esperando Jesus Cristo. Os anjos tocaram a trombeta e Jesus Cristo vinha ter na altura das nuvens e o Espírito Santo nos impulsionar ao seu encontro. Eu não quero passar pela dor da morte, porque eu estou esperando a volta do Senhor Jesus, o que é maravilhosamente melhor. Mas se morrer, é porque estava no momento, estava preparado.
para subir ao encontro do Senhor da mesma maneira. Amém, amados? Mas não se preocupa. Achaste mel? Coma o que te baste. Não coma fora do comum. Não se farte, para evitar que você se enjoa, para evitar que você se vomita. E aí, se fôssemos falar sobre casamento, já viu a extensão que dá aí. Se fôssemos falar tão somente sobre namoro, nós podemos ver a extensão que dá esta palavra aí. O que atrapalha em muitos relacionamentos de amizade, profissionalismo, é exatamente isso aí. Você já viu aquelas amizades forçadas? Aquela pessoa que você permite ele chegar, você recebe ele na sua sala e ele imediatamente já quer conhecer os fundos da sua casa. Até o banheiro ele pode ter acesso, né? É necessário, né? É bacana. Mas de repente a pessoa quer conhecer toda a sua casa. Você nem o convidou e ela já chega. Deixa eu ver aqui a sua cozinha, mas que cozinha bacana. Deixa eu ver sua copa, deixa eu ver seu... Olha, vai querer conhecer até o quarto do casal. Então são pessoas inconvenientes, pessoas que não têm limite. Pessoas... E aí entra essa questão do mel aqui. Esta amizade vai o quê? Estragar. Esta amizade é como se comer o mel e vai fartar, vai vomitar. De repente, esta amizade não te serve mais. De repente, esta amizade é uma amizade nociva. É uma amizade que não te preenche, que não te satisfaz. Na vida do namoro, é a mesma coisa. A pessoa é permitido apenas isto aqui, apenas tocar na mão. E de repente a pessoa já não está satisfeita, né? Você não é desse tempo não, pastor Walter, Deotério e outros mais aqui. Ô amado, que bacana, que bom. Que bom. Pastor Maurício, faça favor. Deixa eu fazer uma mímica aqui. Que bom você andar tão somente, não precisa nem de segurar na mão não, pastor Gerson. Não, segura na mão não. Pode caminhar aqui do meu lado. Estava satisfeito demais, caminhando do lado da pessoa e muitas das vezes não trocava numa palavra menos de 10, 15, 20 passos. Caminhando ao lado da pessoa que você tanto queria, estava bom demais. Quando então dá-se uma oportunidade, permissão de pegar na mão, estava excelente, já estava passando dos limites. Obrigado, pastor. Mas hoje, pastor, você é ultrapassado demais, sim. Mas às vezes isto não mais satisfaz as pessoas. Só de estar conversando, dialogando, conhecendo a pessoa, isso não é o suficiente não. Pegar na mão não é o suficiente. E aí, misericórdia, Ezequiel 36. Ezequiel 23, Olá e Olibá. Depois, se você quiser ler na sua casa lá, essa doutrina aí de Ezequiel 23, né? Ei, que maravilha. Mas aí estão os limites, aí estão as pessoas que muitas das vezes têm a sua amizade estragada, tem o seu relacionamento estragado, tem o seu emprego perdido, exatamente porque não conhece limite. Exatamente porque conhece ou não está satisfeito com a oportunidade que a ele é dado. Ele quer prosseguir muito mais do que. Já aconteceu isso com você.
ter um amigo, de você entrar os dois juntos na empresa, e aquela pessoa, porque é uma pessoa mais ousada, rapidamente ela chega e parece que alcança as portas do fundo da empresa. Mas com pouco tempo também, ela já está encontrando a porta da rua, porque não tem perseverança, não tem permanência. Quantos relacionamentos você vê acontecendo isso? É fulano que rapidamente conheceu fulano, beltrano, ciclana, e agora já está se casando. Pronto, acabou. Mas casou também tão depressa, mas de repente também já parou por ali. Não tem prosseguimento. Amados, eu gostaria que você nesta noite curvasse a sua cabeça. Achaste mel? Coma. Come apenas o bastante, o que te basta. Come apenas o que te basta. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eis aí a tua igreja, eis aí os teus filhos, e esta é uma noite em que, meu Deus, precisamos de um renovo, de um reencontro com o Senhor, de um novo comprometimento contigo e com a sua palavra. E meu Deus, aí os teus filhos que ao ouvir esta palavra, muitas vezes foram decepcionados, não foi bem o que eles gostariam de ouvir, não foi bem o que essa pessoa queria ouvir nesta noite, mas esta foi a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso, continua falando ao coração da tua igreja, continua falando ao coração dos teus filhos, meu Deus, que esta palavra venha ajudar os teus filhos, que este culto desta noite venha ajudar os teus filhos a prosseguir a caminhar, no nome de Jesus. Oramos agradecido, não só agora, mas sempre. Amém, Jesus. Amém. Eu entendo que essa palavra, eu acho que o ponto fundamental se chama equilíbrio. Nós temos equilíbrio em tudo que nós fazemos, não é isso? A gente vê que até na religião acontece isso. Em nome de Deus, as pessoas matam, as pessoas jogam prédio no chão, as pessoas explodem bombas, as pessoas fazem um tanto de coisa. E quando você pergunta, por que você está fazendo isso? Você fala, não, é por Deus. Existe aquela outra pessoa que fala, não, Deus é amor e Ele entende a nossa vida. Deus é amor, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode aprontar o que a gente quiser, a gente pode ter as opções que a gente quiser, andar na linha que a gente quiser, que está tudo bem. Qualquer extremo é prejudicial, qualquer extremo mata, qualquer extremo leva para o inferno. A Bíblia fala para a gente ser equilibrado, né? Eu acredito que a única coisa que você pode ficar à vontade, a Bíblia diz no Novo Testamento que não embriagamos com vinho em que há contenda, mas embriaguemos com o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo você pode ficar à vontade. À vontade. É claro, o pastor Francisco começou dizendo muito interessante, que o mel vai depender realmente do encontro. Aquilo que é bom para quem sabe viver, né, na palavra de Deus, então a palavra de Deus é boa. Mas para quem não quer servir a Deus, a palavra de Deus, ela é morte. Ela é espada. Ela é espada de dois gumes, corta qualquer lado. Eu espero que a palavra de Deus seja vida para você e que você possa desfrutar cada dia dela mais, em nome de Jesus Cristo. Amém.